A honra de receber Maria Zélia de Alvarenga. Mas antes de apresentá-la, eu gostaria de agradecer a presença de todos, e que, eu não vou falar todos, todas, todes, senão eu vou levar bronca, né? E, então, muito feliz por rever pessoas que a gente ficou privado de ver durante muito tempo, agora na pandemia, e algumas que a gente vê de vez em quando. Então, primeiro agradecer Maria Zélia por ter aceito o convite e nos brindar com as suas reflexões, nos ajudar a pensar o tema da saúde mental na pandemia. Eu queria introduzir o tema dizendo que a saúde pública mundial tem vivido várias crises, né? Essa não é a primeira, né? E a saúde global com influência na saúde mental. O novo coronavírus é uma dessas crises, mas essa crise parece que tem nos impactado muito. São muitos os impactos negativos da crise, entre estes a emergência do cuidado necessário com a saúde mental. Um evento como esse, que afeta o planeta todo, ocasiona perturbações psicológicas e sociais, econômicas, que, por sua vez, dificultam o enfrentamento da própria crise. Esforços emergenciais têm sido realizados por diversas áreas do conhecimento, inclusive a psicologia, para propor alternativas de manejo, né? E nós vivemos esses esforços como profissionais da área de saúde. Muitos de nós atendemos gratuitamente, entramos nos projetos do SUS e outros projetos de fundações para atender clientes, fazendo um esforço para ajudar no manejo da pandemia. Nesse Clínica da Pandemia, vamos refletir, então, sobre esses impactos da pandemia na saúde mental. Eu falei para a Maria Zélia que ia fazer umas provocações, eu já falei para ela mais ou menos, mas é apenas levantar alguns temas, né, para nós nos aquecermos. Um é a sobrecarga dos serviços de saúde e a saúde mental dos profissionais de saúde, que eu já mencionei. O outro, quais as consequências da presença de estressores interpessoais que se cronificaram durante a pandemia no ambiente de trabalho, na família. Quais fatores de estresse nós aqui podemos identificar nesse período, na nossa convivência, no nosso trabalho, e quais os fatores diferenciais que seriam atuantes na resiliência, porque algumas pessoas ficaram muito mal na pandemia e outras nem tanto, né? Eu fui a uma médica e ela disse que algumas pessoas chegaram com sua saúde global, em algum aspecto abalada, e até com sintomas que têm a ver com emoção também, né? Então, de repente, alguém ficou com colesterol mais alto, alguém que tinha algum problema de saúde, esse problema se agravou, e outros não, né? Então, quais os fatores, né? Além da questão da gravidade e do equilíbrio, né, da saúde de cada pessoa, que mais fatores? Fatores emocionais, por que uns ficaram péssimos e outros nem tanto? Tá? Então, essas são as provocações. Eu quero só fazer um share screen aqui para apresentar a Maria Zélia. Então, a querida doutora Maria Zélia de Alvarenga é médica pela USP, em 1966, psiquiatra, analista junguiana pela Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, filiada à International Association Analytical Psychology. Maria Zélia tem vários livros publicados, todos nós sabemos que ela é a analista junguiana que mais conhece mitologia, né? Eu não ia dizer da face da Terra, viu, Maria Zélia, mas que a gente, entre os junguianos, eu acho que sim, né? Eu tenho o maior respeito por esse conhecimento dela. Entre os livros, Mitologia Simbólica, em colaboração,
outro Graal, Arthur e seus Cavaleiros, em português e inglês, pela Karnak Books, Édipo, um herói sem proteção divina, Ulisses, o herói da astúcia, em colaboração com Silvia Batista, um que muito incrível, que eu até fiz uma pergunta para ela e vou fazer de novo: por que os deuses castigam, Maria Zélia? Todos pela casa do psicólogo. E Ânima e Ânimos de Todos os Tempos em Colaboração, que eu podia até escrever um capítulozinho desse último. Então, é com muito prazer que dou a palavra para a amiga, companheira, parceira e emérita, Maria Zélia de Alvarenga. Muito obrigada, Célia, muito obrigada pelo convite, pela deferência, participar dessa atividade que você criou de levar informação, abrir para discussões, um tema relevante por conta de estarmos vivendo esse momento crítico do nosso relacionamento social, mental, familiar, dos nossos clientes, não, que nos procuram num momento terrível. Quero agradecer pela oportunidade. É um desafio participar, porque as questões que você levantou já são com ponto de interrogação de várias vezes. Eu suponho que as pessoas também vão fazer perguntas, e eu ia propor, inclusive, que antes de falar do material clínico que me é pertinente na minha vida profissional, sugerir que as pessoas também levantassem questões e, ao invés de fazer uma palestra, a gente fazer um grande diálogo, né? Uma troca de informações, porque eu penso que a troca de informações acaba sendo muito produtiva. E como eu estou na presença de profissionais da área da saúde, na grande maioria, dos que eu conheço, eu suponho que as vivências são muito próximas. Então, podemos trocar ideias. Eu acho que trocar ideias é muito pertinente nessa hora. Ainda mais no momento onde estamos numa condição de isolamento. De alguma forma, também nós estamos confinados. E o confinamento empobrece muito quando a gente não se alimenta do outro, né? O estar junto com o outro é alimento de alma, isso é muito importante. É um prazer assim olhar para pessoas queridas, não é? Causa uma satisfação, né? Causa uma vibração muito positiva. Então isso, a companhia é agradável. Então vamos aproveitar. Por isso, trocar ideias. Eu tenho algumas coisas que eu falaria, a par dessas, de tentar responder essas questões que você levantou. Até lembrando de uma das questões dos fatores estressantes, eu tenho um filho, o meu filho mais novo, que é o Tomás, é endócrino, e ele mora em Brasília e trabalha ele estava tentando fazer o doutorado dele lá, que ele já tinha feito mestrado fora, e nessa época da pandemia, apesar de ser endocrinologista, ele foi convocado para exercer a atividade profissional na porta de entrada do hospital, selecionando Covid e indicando internação ou não. Ele ficou super estressado, fundamentalmente porque ele tem 2 filhas bem pequenas, menores, em casa,
E o volume de trabalho que foi imposto foi assustador. De maneira geral, os chefões ficaram nas retaguardas, sem entrar na lista dos plantões, sem participar de nada. Os candidatos, os outros, os contratados recentes, e ele estava nessa condição, ele está em Brasília há 3 ou 4 anos, por aí, apesar de estar também na faculdade de medicina. Os chefões não entram na lista, não entram nos plantões. E os plantões são, muitas vezes, de 24 horas, ou de 12 horas sem intervalo. E não é uma questão do salário, porque o salário é medíocre. É impressionante. Essa é uma questão de que a pandemia, eu acho que, de certa forma, serviu para constatarmos de uma maneira muito evidente o quanto nós vivemos num país corrupto. E acho que lembrar também o quanto nós, como povo, como parte dessa grande população, continuamos votando nos corruptos. Endossamos essa situação. O quanto nós somos passivos nas nossas denúncias. Isso me assusta, isso realmente me assusta. Então, um dos fatores estressantes que você levantou, Célia, eu sinto que é essa situação de nos darmos conta do quanto nós somos maltratados pela estrutura governamental, que não dá, apesar da nossa saúde, o atendimento de saúde do SUS ser uma estrutura, para a grande maioria dos países, a nossa estrutura de SUS é muito bem organizada. É de um atendimento primoroso, inegavelmente, quando comparado com as outras estruturas. O salário que é oferecido para os médicos, por mais qualificados, que estão na linha de frente, é insatisfatório. O número de horas exigida é absurdo. Os funcionários que trabalham, a enfermagem, então, ela também é supercarregada. A questão de quase 1 ano atrás, o Tom, que é o meu filho que está lá em Brasília, me informou que, há 1 ano atrás, 230 médicos já tinham falecido contaminados por Covid. E é uma notícia que não é divulgada. Então, que são obrigados a trabalhar nessas condições precárias e foram contaminados numa época que ainda não tinha vacina. Então, Você pergunta assim, quais são os fatores estressantes, né? Estressores. Eu entendo que, nesse nível, os fatores estressores aumentaram tremendamente. Na minha condição de mãe de médico, eu fiquei estressada, porque eu, pessoalmente, não saí da minha casa. Eu me mudei, inclusive, eu morava no sítio, passei a morar num apartamento, porque eu fiquei absolutamente sozinha no sítio. O Elinho foi embora para a Alemanha, durante algum tempo ele ficou na minha casa, então eu vim morar num apartamento, num prédio onde o André, que é outro filho meu, são 6 filhos, também mora. E eu tenho, felizmente, ele é um expert em computador, então facilitou tremendamente o meu trabalho. Eu só atendo online. Vários clientes questionaram se eu ia voltar a atender presencialmente. Eu falei, no momento, não. E eu atendo, a grande maioria, pessoas fora de São José.
E eu decidi que agora vou ficar morando em São José, não vou mais semanalmente para São Paulo. E então, aqui em São José, eu tenho 3 clientes, todos os demais são fora, então não tem sentido eu ter um consultório aberto em São José. Então, a minha saúde está preservada, mas a saúde dos meus filhos não. A saúde dos meus netos que estão nas escolas, na vida, andando por aí, isso me estressa. Mas a presença deles, o fato deles virem com muita frequência, sexta-feira, inclusive, é um dia onde o Davi vem com as 3 filhas, o André está aqui com o Dante, o Gabriel vem de Paraisópolis, onde ele mora, com os 3 filhos, e apesar do apartamento ser um apartamento de 3 quartos, onde eu vivo tranquilamente, de repente falta prato, falta xícara, falta talher, porque a família chega, né? 3 filhos e os respectivos netos, ao todo são 7, né? 3 do Davi, 3 do Gabriel, 1 do André, de repente 7 netos, mais 3 filhos. A Karina também aparece. Então, minha casa fica inundada. Isso me causa uma satisfação, um prazer muito grande. Então, a minha saúde mental, graças a Deus, está preservada. Mas eu constato nos meus clientes, na grande maioria de clientes que eu tenho atendido ultimamente, são clientes indicados por colegas analistas. É impressionante. Recebi uma carga de consulta como psiquiatra, a depressão acentuada, as ansiedades aumentaram assustadoramente, as alterações de ritmo de sono pioraram intensamente. As pessoas já portadoras de TOC, aí a obsessividade foi aumentando. E a coisa mais frequente no relato, eu acabei constatando, a demanda que temos por estar junto com o outro e a demanda que temos em ficar longe do outro. E o confinamento exigiu que grande parte da população ficasse junto um com o outro 24 horas por dia. E a grande maioria não aguenta, não suporta. Eu olho pelo seguinte, na sexta-feira, quando os meus filhos e os netos vêm almoçar aqui, é ótimo, é uma alegria. Mas chega uma hora que eu falo assim, está na hora deles irem embora, porque eu preciso ficar comigo. Não só por conta de atividade, de trabalho, mas eu preciso ficar só comigo. Fundamentalmente, sei lá, porque eu penso que, na grande maioria das vezes, eu sou uma pessoa introvertida, então eu quero ficar sozinha. Agora, imagine a grande maioria das pessoas tendo que ficar numa condição de confinamento junto com 2, 3 ou 4 filhos, o marido ou a mulher, e um parente menos adequado, que vai e fica 1, 2, 3 dias, uma semana inteira na casa do parente. A sobrecarga de barulho, de fala, de encontrões que as pessoas dão dentro das casas, o trânsito fica congestionado. E não é no trânsito, né? O trânsito de relação congestiona. E as pessoas descompensam. Eu suponho que vocês concordem com isso, porque é um fato, né? Está ocorrendo.
Outro dia, não, várias vezes atendi durante esses 2 anos, aí eu atendi uma cliente que me foi encaminhada, que tem toque. Então, para ela receber, ela compra por internet, a compra do supermercado. O supermercado chega, ela precisa limpar todos os embrulhos, os que são plastificados, ela tem que limpar com álcool. Então, é um banho de álcool em toda a comida que entra. Depois, qualquer cisco, farinhazinha, qualquer coisinha que cai no chão e o marido não limpou na hora, é motivo de desentendimento, porque ele vai pisar naquela farinha e vai levar a sujeira para os outros ambientes, que são poucos, mas vai levar. Então, a casa inteirinha vai ficar suja. E o volume de críticas, de desentendimentos, de separações que aconteceram, no caso dela, não separou. Aumentou significativamente. A outra situação são 2 ou 3 crianças na idade de 5, 6, 7 anos, dentro da casa, de uma casa para 5 pessoas, é uma casa pequena. Um apartamento de 3 quartos não comporta, apesar de ter lugar para todo mundo dormir, não comporta as 5 pessoas 24 horas por dia. Então, o número de discussões é maior. Não, porque dificilmente uma empregada é mantida, aí então, quem come tem que, olha, se eu cozinho, você lava, se eu lavo, você passa, se eu limpei, você guarda, e etc. Então, é um trânsito de cobranças assustador. E a saúde mental vai para o brejo, totalmente. A situação de confinamento dos que não têm parentes, não têm visitas, e eu também tenho um ou 2 clientes nessa condição, que são pessoas que vivem sozinhas e não recebem nenhuma visita há meses, porque não tem com quem conversar. Porque se as pessoas, dependendo da idade das pessoas, a grande maioria, se são pessoas de mais idade, essa convivência via internet é bastante precária. Então, o telefone não é usado dessa maneira. As pessoas não conseguem conversar sobre os sentimentos, as vivências, os desentendimentos. As pessoas querem conversar sobre o artista que colocou tal coisa no programa tal, ou da notícia que soube, de trocar informações dessa natureza, os mais jovens fazem. As pessoas mais idosas não têm com quem falar da sua própria vida, não têm presença. Acabou aquele tempo em que havia a visita de final de sábado do compadre que vinha visitar a comadre e trocavam ideias de fatos que tinham ocorrido há 30 anos atrás, sabe? Era uma conversa sobre memórias. Acabou isso na convivência e no confinamento. Isso empobrece a pessoa. Elas se entristecem. Uma outra situação de grande sofrimento é a vivência do luto dos que morreram. E dos que morreram e que a família não pôde se despedir, porque o caixão é fechado, não tem mais velório. Eu tive uma vivência de luto mais próxima
com relação a um colega meu de faculdade, do tempo que eu fiz faculdade, o colega, o Rios, que era meu cunhado por conta de ter sido casado com a irmã do meu ex-marido. Então, o Rios faleceu também nessa situação. Eu não o vi depois que ele foi internado, porque nem visita pode receber. Eu não o vi depois que ele morreu, porque o caixão é fechado e vai direto para o cemitério, quando não para a cremação. Assim como os filhos deles também não o viram. Então, é uma vivência de luto anômala, patológica, carente. A outra vivência de sofrimento, de luto, e que foram vários que eu fiquei sabendo, de casais mais idosos, na faixa aí de acima de 70 ou de 80 anos, marido e mulher, onde os dois foram contaminados e um morreu. O que fica sozinho fica numa solidão, fica num quadro assim de dor de alma, de dor de presença. Então foram vivências, estão sendo vivências, continuam sendo vivências de muito sofrimento. Essas foram as vivências que eu tive nesses últimos 2 anos, atendendo pessoas via online, medicando. O interessante é que eu tenho investido num autoconhecimento de pesquisa e de informações a respeito de medicação homeopática. As medicações homeopáticas para dormir, por exemplo, elas são de uma eficiência fenomenal. As medicações homeopáticas para ansiedade também são extremamente eficientes, melhores, no meu entender, do que os tranquilizantes benzodiazepínicos, todos. E eu tenho me ocupado de atender as pessoas dentro desse pressuposto com resultados bastante positivos. Apesar de ser um conhecimento que implica anos de estudo, eu não sei por que cargas d'água, eu tenho uma herança, aspas, de um avô, o pai da minha mãe, a par dele ter sido comunista, ter sido preso algumas vezes, ele, não sei como ele sabia tratar com homeopatia. E esse conhecimento passou, de alguma forma, para a minha mãe. E, então, muitas vezes, ela medicou a mim e a minha irmã com homeopatia, como medicou algumas vezes meus netos. E quando não era medicação homeopática, ela usava os benditos chás. E eu me lembro que um dia eu fui levar um dos meus filhos para uma consulta com o Vitor Maiorino, que também é meu colega de turma, daqui de São José, para um filho que estava doente, agora eu não me lembro. E ele virou para mim e falou assim, a sua mãe já medicou? Eu falei, já. Não melhorou? Não. Então é grave. Porque se ela tinha medicado, na grande maioria das vezes resolvia. Então, são situações agradáveis de se lembrar. E, então, eu sempre tive assim, uma queda por homeopatia.
e tenho usado desse recurso para medicar algumas vezes. A par eu não sei, eu tenho a Iraci Nairo, psiquiatra. Quem mais é psiquiatra aqui? Eu estou vendo a Iraci Nairo. Eu estou assustada com a quantidade de antidepressivo, no sentido de número de comprimidos, que os psiquiatras estão receitando. Não se usa mais 20 miligramas de fluoxetina. Usa-se 60 ou 80 miligramas. Não se usa mais 10 ou 20 miligramas de escitalopram. São 40, são 60 miligramas. É uma quantidade que eu estou assustada. Eu não sei não sei como é que vocês estão vendo isso, mas o uso de medicação psiquiátrica aumentou não só no volume, né? O número de antidepressivos que tem no mercado é assustador, cada um mais eficiente do que o outro. Mas os psiquiatras não estão mais medicando com doses médicas, estão medicando com superdoses, como se o medicamento fosse resolver qualquer coisa. Eu tenho encontrado pessoas que estão usando antidepressivo há 10 anos, há 15 anos, sem parar. E não tem nenhuma patologia evidente de ser um quadro depressivo endógeno, sabe? É vivencial, vai resolver num processo analítico. Mas as pessoas, depois de alguns anos de medicação, elas têm medo de deixar o antidepressivo. Como tem medo de deixar os ansiolíticos, estão dependentes. Aí, uma das coisas mais assustadoras é o número de pessoas medicadas com o Zolpidem, o remédio que faz dormir. Então, não recentemente, mas a questão de mais tempo, eu atendi uma mulher com 38 anos de idade, fazendo uso de Zolpidem há 5 anos, com alterações de memória. E o número de pessoas medicadas sem o alerta, porque desde que o Zolpidem entrou no mercado, o alerta é para ser tomado no máximo por 30 dias. Mas as pessoas tomam o bendito medicamento por anos. Então, é uma situação assim, dentro do quadro psiquiátrico, é assustador o número de pessoas sofridas, precisando de ajuda, mas, de outro lado, uma indústria farmacêutica também despejando volumes e volumes de medicação, como se o medicamento fosse resolver o sofrimento de alma que essas pessoas estão tendo. Então, eu sinto que o confinamento, a pandemia que gerou um confinamento, gerou muito sofrimento. E o grande sofrimento, a intensidade do sofrimento, no meu entender, diz respeito à grande dificuldade que nós, seres humanos, temos de conviver com outros seres humanos. Dentro de uma dinâmica relacional que nós, analistas junguianos, chamamos de dinâmica patriarcal, o outro, na grande maioria das vezes,
é o inimigo que precisa ser combatido. E eu me assusto com o fato das pessoas temerem os outros. Mas eu também me alegro algumas vezes quando eu vejo nesse momento terrível manifestações esparsas, é verdade, de solidariedade. E quando elas aparecem, elas são assim realmente deslumbrantes. Quando o ser humano se torna solidário, o mundo se transforma. E eu sinto que um número significativo, cada vez maior, de pessoas estão se abrindo para esse padrão de relacionamento. Eu gostaria de ouvi-los. Eu gostaria de ouvi-los. Sim, quem quiser falar ou comentar ou perguntar, liga só o microfone, por favor, e fala. Maria Zélia, eu acho que, assim, muito excelentes os pontos que você levanta, né? Se eu puder fazer um link com a clínica da pandemia anterior, que a Renata falou, né? Renata Ferraz, e que tem a ver com o que eu penso, acho que uma coisa que consegue atrapalhar demais na vivência tão sofrida dessa pandemia, né? Porque ela trouxe as ameaças opostas, uma o isolamento, outra a superconvivência, né? Uhum. Pelo confinamento de muitas pessoas, às vezes num espaço ou físico ou emocional em sobrecarga, né? E muitas vezes a alternância entre um polo e outro, então complica. O ir e vir, né? Foi atrapalhado, quer dizer, ou está junto, colado, ou está separado e não dá para ver. Então, com o agravamento disso tudo, o que eu acho que na paralela do luto pelas perdas concretas mesmo, né? Por morte, por afastamento, por não poder vir. Aqui alguns de vocês sabem que também passamos um sufoco danado, né? Um filho que mora em Brasília, antes de ter a vacina, mas quase morreu. Eu considero um milagre ele não ter morrido. Ficou 3 meses na UTI, entubado, e 3 vezes desses 3 meses a UTI telefonava para a gente dizendo, olha, esperem o pior. E a gente no sítio, sem poder nem visitar, nem nada. Então, assim, uma coisa horrorosa. E muitas famílias, né, passaram por isso. Mas, na paralela desse luto, eu acho que a gente vive muito o que eu chamo do luto sutil. E o luto sutil, dentro disso que a Maria Zélia também falou, quer dizer, ou você está muito afastado, ou está, na maioria das vezes, muito comprimido, né? Não só pelo espaço geográfico, espaço físico, mas a convivência que você... essa impossibilidade de regular o distanciamento traz vivências pseudo-culposas muito grandes, porque, por um lado, você quer filhos, netos perto, daqui a pouco você também quer sossego, isso gera culpa. Então, a perda do ir e vir, a meu ver, trouxe muito para todos a vivência do luto sutil, que eu chamo luto sutil, quando você não tem uma perda concreta por morte, separação, mas uma alteração muito grande no modo na possibilidade da convivência. O luto, a meu ver, é um processo de cura
como se você tem uma ferida, a cicatrização dessa ferida implica num processo inflamatório, que então fica mais sensível, fica dolorido, você não pode tocar aquele lugar sem que se sinta dor. Para mim, o luto é parecido com isso. É um processo de cicatrização da ferida causada pela dor, da perda. Só que quando ele é sutil, muitas vezes ele não é percebido como tal, não é percebido como luto. E, portanto, às vezes é combatido, como a Maria Zélia diz, pelo excesso de antidepressivo, ansiolítico e tantas coisas mais que aí a disponibilidade fácil aumenta, eu acho que a tendência ao dar que passa logo, né? E não a vivência do luto. Então, assim, a não percepção do que eu chamo luto sutil, a meu ver, é um dos fatores que, como a Maria Zélia disse, está aí muito presente nessa pandemia. Porque é impossível, todos ficamos de luto, no luto sutil, porque mudou muito a nossa vida, em todos os aspectos, ou em muitos aspectos. Então, mesmo não tendo um luto contundente pela perda ou ameaça de perda por morte de um filho, de um parente, de um conhecido, de um amigo, de um colega, a gente teve e está ainda, né, nessa, a perda de um... Se a gente pensar aqui entre nós, só a perda daqueles jantares que a gente fazia, por exemplo, aqui, quanta coisa a gente discutia, que saudade que eu estou de nós, né? Dá saudade de nós. Então, assim, esse luto, se a gente não o percebe como tal, a gente não fica de bem dele. Ao não ficar de bem dele, ele não tem, como a Kubler-Ross falou, a possibilidade de ser vivido até o final e poder, então, trazer a cura, que é a função do luto, ao meu ver, né? Essa função regenerativa da ferida, né? Então, não sei, eu tenho a impressão que, em boa parte, o enorme sofrimento da pandemia tem a ver com a gente não estar processando, não estar reconhecendo e, portanto, não estar cultivando, aspas, o doloroso processo do luto, né? Que nem uma gravidez, imagina só, se a gente não percebe que é gravidez. Você pensa que você está com tumor, a barriga cresce, a mama cresce, a menstruação desaparece, quer dizer, você fica com alguns sintomas. Você sabe que a gravidez, esses mal-estares, a todas que somos mães aqui sabemos, são superados pela delícia que é estar esperando um filho e saber que tem começo, meio e fim, né? O luto, claro, se a gente percebe que está de luto, sabe que ele vai passar. Mas se não percebe, eu digo que o luto não percebido é como uma gravidez não percebida. Corre-se o risco de um abortamento, né? Então, aborta para sair aquilo. E, com isso, aborta a cura, né? É um comentário aí que eu queria fazer para a gente pensar juntos. Muito bom, me tocou bastante ouvir você também, Iraci. Eu queria dar a palavra também para o Alberto, mas eu queria só fazer um comentário. Quando Maria Zélia falou de solidariedade, né, a solidariedade também está junto na dor. E o que você está falando nessa questão da dor, quer dizer, viver a dor junto é reparador, né? Reparador. Né? Reparador. Reparador. E o quanto algumas pessoas conseguiram e tiveram vivências intensas e a oportunidade de mergulhar numa experiência dessas. Né? Eu me lembrei que minha filha tinha uma cirurgia para fazer, estava no boom da pandemia, e ela não tinha acompanhante no hospital, não poderia, não tinha alguém que se dispusesse, né? E nem ela imaginava que eu iria, porque era a pandemia, eu tinha que me deslocar para Curitiba, e ela chegou a perguntar, mas você não tem medo? Né? E eu não tinha me passado pela cabeça
aquela dor era minha também. E eu fui, e foi muito reparador para mim, sabe? Até na minha resiliência, né? Ter me exposto por amor, é claro, foi reparador para mim. Então, eu acho muito importante essa questão da solidariedade, do estar junto, do compartilhar a dor. Eu acho que queria só pontuar isso. Eu queria também dizer que esse grupo aqui tem sido muito isso para mim, né? E desde o começo, era assim, saindo do isolamento e compartilhando os sentimentos e os conflitos. Era essa a ideia desse grupo. Que era o que a Maria Zélia falou, eu falei, vou mudar o nome do grupo, para ser, ela falou, a visita dos compadres no final de sábado. Fala, compadre. Fala com o Padre Alberto. Com o Padre Alberto. Ulala. Muitas coisas a ponderar, muitas reflexões suscitadas pela sua fala, Maria Zélia. Mas eu quero trazer uma breve provocação. Inspirado pela sua fala, ocorreu-me o seguinte: quanta projeção não depositada sobre o remédio, sobre a medicina, sobre as expectativas de cura, com a diferença de que a pandemia instalou uma prospecção nova, inusitada, inesperada. A tela não dá gancho à projeção. A tela não dá gancho à Projeção. projeção. Quero ouvi-la falar sobre isso, querida. Olha, eu discordo que a tela não dê gancho para a projeção, porque ela dá gancho para a projeção. Ela propicia vínculos afetivos, dependendo de como você atende o paciente. Quando eu vou atender uma consulta, e o número de consultas psiquiátricas aumentou significativamente, eu reservo 1h30 para atender a consulta. Porque não é só perguntar do sintoma, da dor, da insônia, da ansiedade, da depressão e do raio que o parta. É perguntar da dor da alma, das memórias sofridas, da carência de amorosidade na própria vida, na pobreza existencial que a pessoa tenta ignorar, sabe? Buscar... Uma das coisas que eu pergunto com muita frequência é sonho. Para mim, sonho é de uma sabedoria, de uma revelação. Sonho, para mim, é presente dos deuses. Então, essa investigação, que para mim é mais do que clínica psiquiátrica, é uma investigação emocional, é uma investigação de alma, isso faz um vínculo. E eu sinto que muita gente, ao se vir atendida por uma médica, parece que tem receio de usar o tempo, de ultrapassar o limite. Com muita frequência, eu deixo aberto totalmente. Se tiver dúvida, se tiver uma questão, manda a pergunta por WhatsApp que eu vou responder ou eu vou fazer contato. As pessoas ficam envergonhadas de perguntar e de usar o tempo do médico. O médico tem uma aura de importância no sentido do relacionamento, de distância. Eu sinto isso. O médico, ele é uma figura meio honorável, uma figura meio sagrada, é de uma importância que parece que o cliente não pode chegar perto, não pode
falar do próprio sofrimento. E assim, e a receita, sabe? Tenho isso, e qual é a receita? Como se a consulta tivesse um tempo limite de ser atendido. Essa é uma constatação de consultório e há de convir. Eu tenho 50 e não sei quantos anos de clínica, porque faz... Graças a Deus. Mas, sabe, essa mudança, essa percepção que eu tenho já há bastante tempo de como é a função médica, de como ela está distante do cliente, muitas vezes, como ela põe, não é que ela está distante, ela põe uma distância de dizer assim, olha, eu sou a autoridade e você é o doente. Eu tenho 2 psiquiatras aqui na minha frente e essa é uma situação que eu sinto que inviabiliza a dependência, a projeção que você falou, o vínculo. E pois é, querida, mas trata-se justamente disso, né? A rota habitual da projeção é a divinização do médico, da figura do médico, não é? E a médica que você é desconstrói a projeção. Graças a Deus, que bom que existem Maria Zélias nesse mundo, não é? Para contrariar a expectativa projetiva comum. E eu acho que a pandemia favoreceu muito esse tipo de desconstrução, né? Aquilo que era comumente esperado, normalmente esperado, enfim, com base nas expectativas que nos eram favorecidas em razão da tal da normalidade, deram lugar a uma desconstrução. Eu fico muito feliz de ouvi-la dizer o que você faz, a sua escuta destinada aos desígnios da alma. Primeiro, isso é Maria Zélia, isso não é medicina, isso não é a medicina habitual. E eu fico muito contente de constatar esse diferencial, né? Essa novidade, esse inusitado, que eu acho que foi a grande oportunidade que nós todos, clínicos, tivemos nesse período de pandemia. Atrevermos-nos a ouvir a alma. O que eu tinha a dizer está dito, querida, e o que você diz é compatível com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho ouvido de clientes de análise acerca de filhos ou de outros vínculos. Então, essas pessoas que são atendidas por colegas psiquiatras com medicações assustadoras, reclamando do volume, sei lá, algo do tipo. Outro dia me falou 80 miligramas acho que de escitalopram, 80 miligramas, 300 miligramas de lamotrigina, e não sei mais o quê. E a paciente, ao se relacionar com a médica, dizendo, olha, não dá para diminuir. A fala é assim, olha, a medicação é esta, você aceite, não dá para pensar em diminuir. Sabe, é estranho isso, é muito estranho. Se eu falar um pouquinho mais, eu não posso falar, porque daí eu identificaria o paciente, mas sendo atendido num outro país, o psiquiatra disse assim, mas que psiquiatra é esse que medica você com essa dose? Eu não vou manter a prescrição. Isso aconteceu fora do Brasil. Isso é assustador. Realmente. Eu queria levantar uma outra questão que eu deixei de falar e que eu acho, não sei se tem tempo, tem tempo? Tem muito tempo, tem muito tempo. Levanta a mão.
Uma coisa que chegou com muita significância foi o fato dos ritos de passagem, em adolescente, fundamentalmente. Os adolescentes ficaram sem ritos. Eu, especificamente, atendi uma adolescente, mas fiquei sabendo, através de colegas, de situações similares. A sensação é de que as adolescentes, porque a situação veio através de uma adolescente, que ao invés de se tornar, sabe, aquela jovem que vai para uma próxima adultícia, não, regride num comportamento de quem, aos 15, 16, passam a ter 11, 12 anos. Regridem no seu comportamento pela falta da convivência. Os meninos da idade eu tenho um neto aqui no prédio, que é o filho do André, ele tem 9 anos. Falta companhia na escola, falta companhia de colega dentro do próprio prédio, porque as crianças foram proibidas de terem a companhia, não puderam, durante quase 2 anos, ter a companhia de outros colegas, meninos e meninas, então ficam infantilizados, parece que não sai do lugar. E aí cresceu assustadoramente o vínculo, a viciosidade com tela, com telefone, com celular, com tablet e algumas vezes com computador. Mas para a criança é telefone, que ficam assistindo vídeos, comunicações, ficam trocando informações vazias, ficam nos jogos, assustadoramente ficam nos jogos, e jogam, e jogam, e repete. E aí tomei conhecimento, através de um oftalmo, de que a incidência de telas faz com que a lesão oftálmica aumente. Aumenta o estrabismo, aumenta a miopia. Uma colega constatou, nos últimos 2 anos, 2 graus de aumento na miopia. O meu neto já está com 1 grau de aumento, não sei se ele tem astigmatismo, ou se ele tem hipermetropia, eu sei lá o que ele tem, só sei que aumentou por uso, isso é informação do oftalmo. As crianças, os adolescentes, aumentaram assustadoramente os seus déficits por uso, sabe? Aquele negócio de ficar com o telefone quase que grudado no nariz. E a infantilidade que se mantém nas crianças e os adolescentes que não crescem emocionalmente, estão estagnados. Isso é assustador. O tributo que nós vamos pagar, nós, como cidadãos do mundo, nós vamos pagar no futuro por esses déficits, eu não faço ideia. O comprometimento do desenvolvimento humano é assustador nesse sentido, pegando criança e adolescente. Maria Zélia, isso atesta a importância dos vínculos e da socialização para o desenvolvimento, né? E as pesquisas mostraram que o rendimento escolar realmente piorou. Realmente as crianças... ter piorado, diminuiu assustadoramente o volume da informação. Sim, eles perderam muito com esse período só de ficar em casa, né? As crianças que têm a possibilidade de viver num condomínio de casas, ou que tem coleguinhas, tudo bem, mas quem vive num prédio, criança que vive
dentro do apartamento, realmente tinha que ter algum canal de comunicação. Né? Então, dos males, o menor foi a internet, porque se não tivesse internet, eles tinham nenhuma possibilidade, né? Mas é muito importante isso que você está levantando, e isso atesta, mais uma vez, como nós precisamos um dos outros. Muito, né? Desde muita tenra idade. Agora, a Mafisa está esperando um tempão. Alguém falou alguma coisa? Eu também. Tá, Mafisa está esperando para falar. Fala, Mafisa. Sim, primeiro um prazer, né, de estar aqui com vocês. Muito bom. Mas, Maria Zélia, trazer um pouco da minha vivência, porque em 2020, outubro, antes da vacina, meus filhos e a minha nora, eu fui parar na emergência, e quando fiz o teste, ela disse, olha, sair a vacina, mas nós vamos te tratar como Covid. Aquela altura, né, de 2020. Depois ela olhou para mim e falou, você está lacrimejando também? Eu olhei para ela e falei, não, é medo. E eu vivi muito medo. Eu acho que eu nunca experimentei antes, porque era o medo da possibilidade de uma internação, o medo da família toda, né? 3 filhos e a nora, e a solidão, que é um CTI, uma internação. Então, eu vivi muito medo, mas, felizmente, saímos bem, ninguém ficou internado, mas eu fiquei muito perplexa depois, eu fiquei vivendo uma perplexidade da coisa no sentido macro, né? Como é que vem, não era a primeira vez, a pandemia, a primeira que eu estava vivendo, mas eu fiquei muito impressionada e perplexa com tantas coisas, com tanto medo, né? Esse medo aí, vivido como mal mesmo, né? Porque não era um medo aquele protetivo, um medo anterior, em que você se cuida para se prevenir, mas era um medo de quem estava correndo um risco enorme, né? E depois eu fiquei assim, muito, muito perplexa, considerando essa coisa macro, né? Onde cósmica, né? Todo mundo, de novo, uma vivência tão sofrida assim. E aí o que eu queria perguntar para você, como é que, considerando assim o mito, né, do significado, ele foi invalidado pelo mal? O que você acha? Que uma vivência tão intensa, né? Tão global. Você acha, o significado disso nesse contexto maior, né? Macro. Você acha que a gente está falando muito do mal, né? Do mal, do medo, mas teria um significado? Será que pensar no significado de tudo isso que a gente viveu, desse espírito do tempo, né? Desse Zeitgeist aí, será que foi invalidado por essa vivência do mal, do medo como só o mal em nós? Olha, não sei se eu sei responder, mas andei fazendo algumas associações. O meu grupo de estudo da terça-feira está lendo e discutindo a Divina Comédia. E nós estamos agora chegando no texto do Paraíso. E lá no texto do Paraíso tem um trecho em que o Dante, não sei se ele está conversando agora com a Beatriz, com o Santo Tomás de Aquino, alguma pessoa, agora não me lembro, eu só sei que ele está conversando,
E a fala, segundo o Dante, de que uma determinada personagem teria falado tal coisa, óbvio que é tudo da cabeça dele, uma vez que foi ele que escreveu o texto, de que quando o homem não nascido foi criado, o homem não nascido é o Adão, e ele desrespeitou as normas da divindade, ele foi castigado com a expulsão do paraíso, e etc., até que vem um Cristo que vai ser crucificado, mostrando a sua complacência para com os pecadores, e vai ser morto, sacrificado por conta, no sentido dessa remissão. Isto é, o Adão é o responsável por tudo quanto aconteceu de mal na humanidade. O Cristo vem e se sacrifica, e mesmo assim o homem ainda continua avesso a essas transformações. Mas é uma mentalidade religiosa do Dante, obviamente, de misturar mito de criação com fato, né? Como se a humanidade não precisasse de bilhões de anos até para aparecer ser humano na Terra. Olhando para esse homem antes do Cristo, é um homem eminentemente patriarcal, onde, no meu entender, agora a ideia é minha, o homem patriarcal é o homem onde o outro é inimigo. A vida vale dentro da tribo. A vida só é soberana dentro da tribo. Fora da tribo, ela pode ser combatida. E essa é a realidade na qual nós vivemos até hoje. Não, fora do meu país, eu posso matar o outro numa guerra, como está acontecendo em vários locais. Então, nós vivemos dentro de uma dinâmica patriarcal, defensiva, obviamente, e essa foi a vida que nós fomos estabelecendo dentro de uma dinâmica patriarcal que se mantém até hoje. Vem um Cristo com toda uma proposição de amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Isto é um relacionamento de fraternidade, de ocupar-se do outro. E o interessante é que a proposição crística, no meu entender, ela é similar à proposição que está lá num texto do Platão, Protágoras, quando o Protágoras fala para o Sócrates como foi o mito de criação grego, do Prometeu criando o homem, etc., e o homem recebeu tequinê e fogo, porque o Prometeu roubou do Hefesto e da Atena, e começou a se destruir. Como nós continuamos? Nós temos consciência e temos competência para mexer na natureza das coisas, que está lá, na tequinê da Atena. Só que o Zeus, no mito, mandou aidós. E de quê? Isto é, justiça para com o outro e fazer para o outro o melhor de si. Isto é, a proposição dos Zeus que está lá na mítica grega, 500 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, é a mesma do Cristo. Amai-vos uns aos outros, fazer justiça para com o outro. Mas isso até hoje não se instaurou. Parece que nós temos uma dificuldade de olhar o outro como fundamental para que eu seja humana. Sem o outro, eu não me humanizo. Sem o outro, não. É necessário esse padrão reflexivo de que o outro é fundamental para que eu seja um ser humano. Eu penso que a pandemia possa até configurar um processo para denunciar esta defesa na qual todos nós, enquanto expressão de uma humanidade, vivemos numa dinâmica patriarcal defensiva. E que a dinâmica pós-patriarcal
de estar na interação com o outro para nos tornarmos realmente seres humanos, possa acontecer. Ou nos confraternizamos com o outro, ou não nos tornamos seres humanos. Gente, não sei qual nome dar a essa condição do ser, porque humano significa vir do barro. Sabe como é definir o ser humano como um ser que depende da relação. Para fazer vida, precisamos da relação. Sem vida, sem relação, não há vida. Sem interação com o outro, não há vida, não há criatividade. Então, talvez essa pandemia venha também como um alerta de que há necessidade de nos interagirmos, relacionarmos. Eu não acho que o mal foi criado ou foi estampado. O mal, eu acho que é expressão dessa condição de acharmos que somos a pessoa. Nos definimos sozinhos. Não, eu dependo de um homem e de uma mulher para ter nascido. Eu dependo de dois. Sozinha eu não faço vida. Eu preciso do outro, do parceiro. Aí a sabedoria se expressa. Aí o milagre acontece. Quando os dois se juntam. Sem relação não há humanidade. Eu não sei qual é o nome para dar a essa condição futura, substituindo humanidade, tirando a coisa de vir do humus, sabe? Humanidade implica relação. Talvez a pandemia seja um dos alertas da natureza para, simbolicamente, denunciar isso, que ainda somos. Não sei se eu respondi. Parabéns, minha querida, parabéns. Que coisa abençoada ouvir você. Olha, vários já falaram muito, então eu vou procurar falar pouco. A nossa espécie é fundamentalmente gregária e ela só se desenvolve com o outro e através de um outro. Sozinho, a gente não consegue nem sobreviver, muito menos se humanizar. Inclusive, o termo humanizar é um termo muito ambíguo, porque ser humano faz muita coisa ruim e a gente procura chamar de humanizar quando ele está fazendo coisas boas. Sim. Mas ele faz muita coisa ruim que é muito humana. O mal subsiste sempre na personalidade do ser humano. O problema é como lidar com isso, né? E aí entra a formação, a educação e principalmente o relacionamento, né? Uma das coisas que, infelizmente, parece que a gente não está conseguindo aprender muito com essa pandemia é o quanto a gente precisa aprender a conviver com o outro. Talvez respeitar que a necessidade do outro é tão grande para ele como é para mim. Um precisa do outro para poder viver bem e para crescer e se desenvolver e amadurecer. Vocês falaram, e com toda razão, o quanto as crianças estão sendo seriamente mais prejudicadas, porque elas pararam de se relacionar, elas agora se relacionam só com o celular, né? Então, essa troca que faz com que as crianças cresçam e deixem de ser adolescentes para serem adultos, ou deixem de ser crianças para serem adolescentes, está se retardando. Não está acontecendo, porque eles não estão tendo interação entre si. Exatamente. Né? Então, isso que está sendo muito ruim. O outro ponto que eu queria destacar, falou-se com toda razão do excesso de medicação ou da má medicação.
Mas não vamos demonizar a medicação e achando que o mal está na medicação. Não, o mal está na má medicação. Uma má Porque do volume. uma noite mal dormida faz muito mal para o ser humano. Então, santo remédio, santa conduta, santa atitude que faz com que ele durma e durma bem e o número de horas necessárias para o organismo dele. Então, ele ficar uma noite sem dormir custa muito caro. Então, se ele puder tomar alguma coisa, fazer alguma coisa que permita com que ele durma, isso é muito bom, né? Então, não vamos confundir medicação como uma coisa ruim. A medicação existe para ajudar, e se ela for bem usada, ela ajuda sim. Agora, mal usada, ela vira veneno, né? E isso é que é muito ruim, né? Cacá. Maria Zélia, eu queria saber se você percebeu algum reflexo da pandemia nos sonhos dos seus clientes. Olha, os sonhos de ameaça, de desastre, de confusão, isso tem aumentado. De acidente que acontece no sonho, de invasão por água. Deixa eu lembrar mais algum. De guerra, de... Não, você tem razão, tem aumentado, sim, as ameaças que aparecem no sonho. A ameaça de ser agredido por algo desconhecido. Isso nem há dúvida. Tem aumentado. E como o sonho traduz parte do sofrimento psíquico que a pessoa está atravessando naquele momento, inegavelmente. Inegavelmente. Como estamos? Se eu posso dar só uma palavrinha, acho que uma palavrinha a mais. Como a Maria Zélia está dizendo, né? E vocês perguntaram, mas o que de bom pode ter vindo junto com tanto ruim, aspas, né? Eu diria que quase que o bom, aspas, que as tais academias que proliferaram tanto, não só em função da pandemia, antes, né? Esse boom de academia, treinando a musculatura, e eu diria que essa pandemia é uma baita academia, não? Para musculação da nossa resiliência, não? Olha o que estamos tendo aqui. Haja musculação, né? Iraci, e essa questão da resiliência, eu tinha colocado no começo uma questãozinha lá que era assim, que algumas pessoas parece que adoeceram mais e outras menos, que existia uma diferença na resiliência durante esse período, né? Aqui atribuir, eu falei com a Maria Zélia um pouquinho antes e a gente estava falando, claro, tem a ver com a estrutura emocional de cada pessoa, mas tem a ver com como cada pessoa parece que pode ser criativa também na busca de alternativas, né? Porque, como você falou, surgiu... Essa também não foi uma academia, quer dizer, nessa academia, que foi a pandemia, né, e que é ainda, algumas pessoas inventaram muitas práticas, né? Algumas pessoas resgataram habilidades antigas, arte. Que estamos usando aqui, né? Isso aqui para mim também foi. E outra coisa, quer dizer, quem não cantava há muito tempo começou a cantar, né? Eu ponho aqui a carapuça. Ou outras coisas que as pessoas foram descobrindo que tinham abandonado da sua identidade. Isso foi muito interessante também. Eu percebi bastante. Reconfessa, né? Reconfessa. Completamente reconfessa. Puxa vida, nunca eu tinha tido tempo de namorar tanto meu marido. Ai, que delícia! É verdade, porque a gente, né,
no dia a dia você acorda cedo, vai cada um para o seu trabalho, tá bom, se encontra muitas vezes, tarará. Nós vamos fazer amanhã 49 anos de casados. Nesses 49 e mais 2 de namoro, nunca tivemos tanto tempo para namorar. E confesso, isso foi muito bom. E isso que eu estou contando a minha experiência pessoal, mas eu acho que de todos nós, quer dizer, claro, tem muita coisa desafiante e absolutamente eu não desejaria outra pandemia, mas que indubitavelmente, junto com o ruim, trouxe muita chance de crescimento, trouxe. Também acho. Também acho. Eu tenho uma dúvida, não sei se cabe ainda fazer uma Pode pergunta. falar. Quem fala é Rosane, né? Rosane. Fala, Rosane, Isso. eu conheci a voz. Eu li um artigo falando sobre a depressão, eu não sei se procede, que teve uma diminuição do índice de suicídios e de quadros de depressão em função das pessoas terem ficado um pouco menos provocadas, né? Menos tristes por verem tanta tristeza. Maria Você Zélia. constatou, tem um artigo que fala sobre a diminuição da depressão? Sim, foi Menos suicídio, foram publicados quando trabalhos que mostram nas redes sociais parou de ter tanta gente colocando sorrisos e fotos de coisas bacanas e começou a aparecer notícia de falecimento, notícia de coisas mais tristes, e isso, de certa maneira, fez com que houvesse uma diminuição. Então, essa pesquisa mostrava que haveria, então, uma relação com o aparecimento de mais notícias tristes na mídia e nas redes sociais. Eu não tinha lido sobre isso, mas é possível. O número de consultas com depressão na minha clínica aumentou. Agora, eu não sei, de maneira geral, se isso aumentou ou não. Mas o número de pessoas procurando atendimento psiquiátrico, para mim, aumentou. Agora, realmente, a mídia informando melhor o sofrimento do outro, talvez tenha concorrido para que as pessoas reavaliem os valores que estão impingidos para o próprio sofrimento e olhar o sofrimento do outro. Tenha concorrido para um raciocínio reflexivo a respeito disso. É viável, interessante isso. Rosane, eu pensei também... Uma palavrinha diante daquilo que ela falou. Então fala, Manério. De fato, é um dado estatístico que o suicídio, que vinha aumentando, havia quase que uma epidemia de suicídios, diminuiu. Por incrível que possa parecer. Mas isso é até relativamente compreensível. Diante de situações de muito perigo, de muita ameaça, de muita dificuldade concreta, você às vezes se volta para investir na própria vida e se cuidar melhor, a valorizar a sua vida. Então, muito provavelmente, essa é uma maneira de se compreender por que aumenta a depressão, mas diminui o suicídio. Interessante. Certo. Então, foi o índice de suicídio, né, que diminuiu. Diminuiu o índice de suicídio? Diminuiu o crescimento. Não é que diminuiu o suicídio, mas a curva de crescimento
Você cantou. Eu estava pensando na dualidade que é viver a tristeza, incluir a tristeza como parte da vida, e a negação da tristeza e a negação da dor como determinante da melancolia, né? Então, a possibilidade de incluir a tristeza, eu acho que possibilitou as pessoas exporem mais sua vulnerabilidade e entrar em contato com a vulnerabilidade. Eu vi isso, eu tenho um grupo de comadres também, de todas analistas, diferentes abordagens, e todas, assim, pedindo socorro em muitos momentos, né? E todo mundo abrindo a sua tristeza, abrindo a sua angústia, do neto que estava doente, do marido que pegou, enfim. E como isso, para esse grupo, eu senti o tempo todo, e em mim também, aumentou nossa resiliência, como isso nos ajudou o tempo todo, né? Ao contrário de negar a dor. Porque negar a dor vai criar sombra e vai criar as patologias. Então, eu acho que isso favoreceu, sim. Acho que ajudou. E é como toda catástrofe, né? Morte e renascimento. Eu acho que tem aí uma perspectiva. Concordo, tem razão. Ainda vai ficar o tributo que nós vamos pagar pelas crianças e pelos adolescentes com ritos de passagem retardados, né? Sim. Eu lembrei da música Bomba de Hiroshima. Pense nas crianças. Lembra dessa música? Lembra? Maravilhoso. Em cada época, uma catástrofe, em cada época, uma crise, né? E a crise como parte também da mudança. Mas isso não anula a dor e a quantidade de morte, de perdas, essas várias crises. Eu agora queria colocar uma pergunta, Maria Zélia. Em que momento da crise estamos? Teve o pré-crise, durante a crise, e todo mundo fala que agora é o pós-crise, né? Diz assim, agora não vai ter mais, não vai ter outra onda, né? O que você diria? Estamos na pós-crise ou dentro da crise? Nós estamos saindo da crise pandêmica, não da crise emocional. Na crise emocional, nós estamos em plena crise emocional, né? Precisamos elaborar essa crise que estamos vivendo ainda. Concordo. Muitas coisas da conflitiva relacional ainda estão por serem elaboradas. Sim, sim. Ainda precisamos de mais jantares, viu, Dani? Sim! Sim, porque eu tenho impressão, né? Eu acho que uma coisa que nós, para o meu gosto, né? Nós da psicologia analítica deixamos um pouco de lado, discutimos muito, mas de outras formas. É um conceito, né, freudiano muito importante, que é o instinto de morte. A gente contorna de tudo que é lado, mas a gente gosta muito mais, o junguiano é mais otimista, né? A gente gosta mais de falar da vida do que da morte, embora, mesmo quando falamos da morte, mas é assim, a morte está incluída na vida, voltando para a vida. E, no entanto, Jung, puxa vida, é um dos que mais falou nas polaridades, né? Então, a minha impressão, assim, que um ganho inegável da pandemia, né, é que, como a morte ficou muito constelada, está havendo ainda, né, um grande movimento do instinto de vida, né? Então, assim, a gente procurou vida de tudo que é lado, né? Eu me lembro que no comecinho da pandemia, eu estava sentada na varanda lá do nosso sítio, que a gente ficou internado lá no sítio, abençoado, porque era uma estrutura completamente possível para a gente ficar. A minha filha, Yara, disse, mãe,
se existiam os campos de concentração, aqui no sítio se tornou um campo de rarefação. Então, os campos de extermínio lá ficou o contrário, quer dizer, o cultivar da vida é intenso, né? E eu me lembro que estava assim na varanda, lá no começo, e pensei, e me veio assim uma imagem, né? Do mocinho e do bandido, porque eu nunca tinha visto tanto, embora ela tenha sempre bastante, mas eu não tinha visto nunca tanto pássaro, né? Tanto verde, tanto borboleta. A natureza estava em festa. E eu pensei, puxa vida, né? Foi só tirar o ser humano de circulação, a natureza fez uma festa gigante, né? E eu pensei, puxa vida, se a gente entrevistar qualquer humano, vamos dizer que a pandemia, né, o coronavírus, ele é um bandido, né? Porque mata todo mundo, fez todo mundo se esconder, mas se a gente puder dar voz ao passarinho, à árvore, à natureza, não, quem que é o coronavírus é o mocinho, porque pegou todos os predadores piores da natureza e pá, lockdown, trancou em casa, né? Então, assim, enquanto que para uns, né, é o coringa, o mau mocinho, aspas, para outro é o salvador da vida, né? Então, assim, se a gente não esquecer que não somos só nós, humanos, os metidos que se acham dono da natureza, se a gente pensar, então, nos nossos próximos, né? Que nós somos elementos da natureza tanto quanto os outros falta, se eles estivessem presentes aqui podendo falar, pensa se aqui tivesse assim, né, dado voz às plantas, aos pássaros, o que eles iam falar dessa pandemia, gente? Puxa vida, tomara que não acabe, né? Ou seja, então, junto com o instinto de morte aí tão constelado, também o instinto de vida pegou fogo, né? Acho que é dentro dessa coisa que a gente está vivendo. Né? Assim, aqui me lembrando que ia colocar o Mário Quintana, quando disse, um dia, pronto, me acabo. Pois seja o que tem que ser, morrer, o que importa? O diabo é deixar de viver. É isso mesmo. Isso aí. Legal, legal. Aproveitar tudo, né? Aproveitar todos esses momentos. Aprendemos muito. Um livro aumentou a sensibilidade para essa beleza da vida, né? O pássaro que chega próximo. Agora mesmo a minha filha me mandou aqui uma foto de que ela estava estudando, né? E o pássaro entrou dentro do escritório da casa dela. Aí mandou um print do pássaro dentro do... Que lindo. Coisa linda, né? Agora, um pouco antes de você falar. Beleza, né? Legal. Muito bom, gente. Maria Zélia, como você está? Nós estamos pertinho, seria do limite de duração desse encontro, que é às 19 horas, e agora é 18h43. Você quer falar últimas palavras? Não, eu estou bem, eu falei muito. Falou muito, não, falou muita coisa importante, isso sim. Falou muito, mas não falou demais. Obrigada. Uhum. Foi muito produtivo o encontro, muito. Foi muito bom trocar ideias, ouvir os amigos, gente querida. Isso é o alimento da alma. Isso é bom. Uhum. Isso é muito bom. É muito bom. Muito bom mesmo. E esse acolhimento que você trouxe também, né? Assim, como exercer a medicina? Qual o lugar do médico, né? Qual o lugar do médico, Meu Posso entender fazer um pedido, Célia? Pode. Meu entender Claro. O Alberto quer fazer um pedido.
Eu quero fazer um pedido à minha querida Maria Zélia. Eu sou seu fã e eu sei da sua ligação fortíssima com a mitologia, com as imagens mitológicas, e quero lhe pedir para fazer uma apreciação da intervenção, da presença, do significado de Héstia nessa pandemia. Héstia, É. da deusa Héstia. A deusa do lar? A deusa do lar. Deusa do lar. De todos os deuses, você há de concordar, nenhuma foi tão claramente convocada a comparecer nessa época de pandemia como Héstia. Isso eu afirmo. Eu lhe peço, discorra a respeito, por favor, minha querida. A deusa Héstia, pelo que eu sei, sinto, lembro, ela é uma deusa tão agradável e tão silenciosa. Ela é a presença invisível nas casas. Ela é aquela que se ocupa de colocar na bandeja que vai servir o café para as visitas uma toalhinha com bordados e crochê na lateral. Ela é aquela que lembra de colocar poucas flores no ambiente onde se vai almoçar, mas coloca a flor. Ela é aquela que coloca uma toalha branca na mesa, com bordados de ponto cheio, uma toalha de linho com bordados de ponto cheio para receber os amigos. A deusa Héstia é invisível como presença física corporal, mas ela é extremamente presente como presença da harmonia do ambiente. Ela é aquela que coloca a música pertinente para o momento, o perfume que a gente não sabe de onde vem, mas que está presente. A luminosidade, não muito intensa, mas que permite que as pessoas se olhem e se agradem. A deusa Héstia é a deusa dos abraços. Como é bom abraçar as pessoas. Como é bom chegar perto, sentir o cheiro do outro, sentir o calor do outro, sentir a presença amável do outro. Isso é regido pela Héstia. Ela é a deusa que mantém o fogo aceso, mas é o fogo que acalenta, não esquenta, acalenta. Mas purifica também. Deus da lareira. Essa é a deusa Héstia. Bom, que coisa linda. Temos que agradecer a deusa Héstia por esse encontro, né? E agradecer a essa sensibilidade, essa amorosidade, essa espiritualidade da Maria Zélia. Precisamos de Héstia. Sim. Coisa linda. Muito.
Muito bem lembrado, Alberto. Muito Muito bem. obrigado, Tá. queridos. Muito obrigado, Célia, por você ser a promotora dessa coisa linda. Muito obrigado, Maria Zélia, por você ser essa lucidez em ação. Obrigada. Boa noite, queridos. Até breve. Boa noite. A Este está sempre presente na lareira. A deusa do fogo. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Maria Zélia, obrigada a todos. Corações aquecidos, né? Eu acho que, sem palavras mesmo, acho que todas já foram ditas e só agradecer, agradecimento. Obrigada, Célia. Foi muito Até. bom participar. Vamos aos próximos encontros. Ótimo, beleza. Valeu. Um beijo para todo mundo. Obrigada, Marcisa, Maria José. Obrigada para todos nós. Obrigada. Beijo grande para você. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.